Bem-vindos a mais um Jungle Cast. Hoje estamos com um convidado muito especial. Tive a honra de ter ele aqui, ter aceito estar com a gente como episódio número 1. O episódio número 0 é com o Fernando. Abraço, Fernando, que estaria atrás das câmeras. E o episódio número 1 tinha que ser com ele. Um professor para mim, um mentor, uma pessoa que eu adoro conversar, estar próximo para me informar sobre cenários macroeconômicos, cenários políticos, cenários principalmente aqui da Amazônia, um profundo conhecedor aqui da nossa região, hoje diretor da Associação Pan-Amazônia, e é um prazer ter aqui comigo hoje Belisário Arce. Bem-vindo, professor. Eric, muito obrigado. Tomando aqui um delicioso café do Bolken. Vontade. Muito bom mesmo. Eric, muito obrigado por suas generosas palavras. Para mim é uma grande honra ter sido convidado para esse episódio número 1 do Jungle Cast. Muito obrigado. Legal. E o curioso, Belisário, é que o que a gente vai conversar hoje são algumas coisas que realmente eu nunca conversei com você e eu tinha curiosidade de saber, né? Conhecer o Belisário mais um pouco antes da Pan-Amazônia, antes de se transformar em diretor da Pan-Amazônia, de fazer esse projeto. Então me conta um pouco da tua história, se você nasceu aqui em Manaus ou se veio como imigrante. Me conta um pouquinho dessa história e como foi para se transformar no diretor da Pan-Amazônia, como foi esse chamado para defender ideais da nossa região e defender o desenvolvimento da nossa região. Bem, então a minha família está aqui na Amazônia há muito tempo, né? Por parte de pai, a família chegou por volta de 1850 e o meu bisavô materno chegou em 1897. Então a família está aqui desde a época antes, na verdade, da época da borracha, parte da família. Então eu sou daqui desde sempre. Nasci aqui, fui criado aqui, estudei aqui. Esse envolvimento com o tema do desenvolvimento socioeconômico da região, acho que para mim é natural, né? Logo que eu saí da faculdade, eu fui trabalhar no 20 e poucos anos, era governo do professor Mestrinho, e eu fui convidado para trabalhar no órgão de turismo. Eu ocupei o cargo lá de diretor de desenvolvimento turístico. Então, já tinha acabado de sair da faculdade, eu estava envolvido com esse tema do desenvolvimento regional na área de turismo. Pensar, refletir sobre como planejar o desenvolvimento aqui da região. Aí depois eu fui para a Suframa, trabalhei lá na área internacional, na área de cooperação internacional e também um pouco na área de comércio exterior. E de novo a Suframa é um órgão no qual está impregnado com o tema do desenvolvimento econômico aqui da região. Então, naturalmente, eu sempre tive, minha história de vida sempre esteve muito ligada à questão do desenvolvimento regional. Nos anos 90, eu sou formado em administração pela Universidade Federal, nos anos 80 me formei, na UFAM, né? E nos anos 90 eu fui fazer um PhD, um PhD, no Japão, na área de... Eu comecei lá... Eu tinha flexibilidade, eu comecei na área de economia internacional, fiz um ano, e os últimos 3 anos eu mudei para a área de política internacional, relações internacionais. Então, de novo, o tema da Amazônia aparecia muito nos debates que nós fazíamos internamente. Sim, é natural. E em 2004 foi instalada no Brasil a sede permanente da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, que é o único organismo internacional que trata do tema, especificamente do tema da Amazônia, né? Como usar a cooperação entre os países da Amazônia, que são Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Venezuela, para desenvolver políticas públicas voltadas ao fortalecimento da região em várias áreas, meio ambiente, saúde, ciência e tecnologia. Eu fui chefe de gabinete desse organismo por 4 anos e também, de novo, estava totalmente envolvido.
Eu terminei minha atividade na OTSA, na Organização do Tratado de Cooperação, em 2008. Eu voltei para Manaus e aí eu tive a ideia, né, de, bem, o que eu estava fazendo lá nesse organismo internacional, tentar fazer algo parecido, envolvendo todos os países da região, mas via sociedade civil organizada. E aí surgiu a ideia de criar uma associação com essa missão: promover o panamazonismo, né? O que é o panamazonismo? Ou seja, a integração da região, a cooperação entre as várias sociedades amazônicas. E aí nós acrescentamos um outro tema, que foi a questão do liberalismo econômico. Então, a Associação Panamazônia foi criada com esse objetivo, de unir as pessoas da Amazônia, em especial os empresários da Amazônia, de todos os estados da Amazônia e dos países vizinhos, na tentativa, né, de avançar para o meio ambiente, para o desenvolvimento socioeconômico da região, desenvolvimento econômico da região. E esse desenvolvimento tem, no nosso ponto de vista, não tem um outro caminho que não seja via iniciativa privada, e a partir das premissas da liberdade econômica, do liberalismo econômico. E é isso que nós temos. Então, em 2010 nós criamos a associação e nesses 12 anos é o que nós temos feito, né? Promover essa ideia de cooperação regional e desenvolvimento econômico como prioridade para a região. E a gente acredita que não tem outro caminho que não seja das liberdades econômicas, da iniciativa privada. É isso. E hoje, como que... conta um pouquinho da trajetória da Panamazônia nesses 12 anos. Como foi... O que você consegue visualizar e que a Panamazônia conseguiu desenvolver, ou de informação, ou de realmente algo efetivo para conseguir unir mais esse panamazonismo? Quando a associação surgiu, ela já surgiu com esse caráter panamazônico, né? Porque nós convidamos um grupo pequeno, mas um grupo bastante representativo de pessoas de diversos lugares. Então, por exemplo, o grupo inicial era composto por mim, obviamente, que fui fundador, Dr. Felipe Dal, saudoso Dr. Felipe Dal, os maiores empresários que nós tivemos aqui, uma das pessoas que, sem dúvida, a pessoa que mais contribuiu concretamente para a integração regional, porque antes o trabalho que o Dr. Felipe Dal fez com a rede amazônica foi um trabalho inédito, extraordinário, incomparável, uma coisa assim. Ele realmente promoveu a integração regional, né? Porque antes a Amazônia estava totalmente desconectada, e através da rede amazônica e do Amazonsat, o Dr. Felipe conseguiu esse feito extraordinário. Então, ele inclusive foi associado número 1 da Associação Panamazônica. No Equador tinha a doutora Rosalia Arteaga, que foi presidente da República, então era uma pessoa de um nível muito bom. Ela tinha sido também a secretária-geral da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Sou muito envolvido com o tema da Amazônia. Foi presidente de qual país? Do Equador. Presidente da República do Equador. E até recentemente ela esteve conosco na Panamazônia. Ela chegou a ser, inclusive, presidente da Panamazônia durante 2 anos. Do Pará tinha o doutor Adenal Argós. O Seixas Lourenço foi reitor da Universidade Federal do Pará. Foi o idealizador do CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, aqui em Manaus, né? Foi diretor do INPA aqui em Manaus, mas ele é do Pará. Então, de Roraima tinha o professor Roberto Ramos, que na época era reitor da Universidade Federal. Da Bolívia tinha o embaixador Justiniano Talavera, que era também empresário, reitor de uma universidade em Santa Cruz, na Bolívia. Do Acre, o César Douto, que é diretor da Fé Comércio, o Senac. Enfim, de todos os lugares nós trouxemos alguém que tinha muita representatividade. Do Mato Grosso, o Dr. José Lacerda, enfim. E assim começou a Associação Panamazônia, com um grupo muito panamazônico de fato. Mas era um grupo pequeno, deviam ser umas 20 pessoas. E com o tempo nós fomos chamando os empresários, né? O Dr. Felipe Dal também teve um papel importante, porque ele indicou alguns empresários. Então, ele chamou, por exemplo, o Dr. José Azevedo, falecido, saudoso Dr. José Azevedo, fundador da TV Lá,
Mário Guerreiro, e assim aos poucos foram entrando. Hoje nós temos 108 empresas associadas, a maioria no Amazonas, mas em todos os estados da Amazônia, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Acre, Pará, Maranhão, na parte amazônica do Maranhão. São 108 empresas, alguns grandes empresários, né, com empresas renomadas, como aqui no Amazonas a Bertolini, Fogás, Grupo Atem, a distribuidora Atem, etc. E todos com uma coisa em comum, são todos defensores das ideias liberais e todos defensores dessa ideia de que a Amazônia precisa prosperar, né? Esse é o compromisso de todo mundo, a Amazônia precisa prosperar. Nós defendemos o equilíbrio entre as questões ambientais, sociais e econômicas, mas, como eu digo, é equilíbrio. Nenhuma dessas vertentes devem superar as outras ou impedir o desenvolvimento das outras. Ou seja, aí que eu entro numa linha de raciocínio do seguinte. A gente está no episódio 1, pessoal. E qual que é o objetivo do JungleCast? É justamente mostrar para o Amazônida histórias de empreendedorismo da nossa própria região. Então, fortalecer o Amazônida, compartilhando com ele histórias de sucesso e mostrando para ele que existe sim um sucesso empreendedor na nossa região, e também compartilhar com o restante do país e o restante do mundo como a gente se esforça para conseguir ter resultados aqui na nossa região. Uma região onde a logística é muito difícil, não temos estrada até hoje ligada ao restante do país, onde nós temos impostos de dados, os maiores impostos de dados do Brasil, e tantas outras barreiras que a gente precisa superar. Então, 30 anos, com certeza aí já tem 30 anos o senhor tem 30 anos de experiência com a nossa região, e eu quero entrar nessa questão agora com o senhor, de compartilhar para as pessoas o que nós temos de barreiras mais expressivas na nossa região. O que o senhor visualizou nesses 30 anos que poderia ser mais flexível, o que pode ser mais flexível ou poderia ser mais flexível para a gente conseguir ter um desenvolvimento melhor aqui? Porque muitas coisas no papel, na teoria, nas notícias levam um peso, mas aqui, nós que estamos aqui na região, a gente vê que o Amazônida, principalmente o Amazônida que está no interior, a gente conversou um pouco disso com o seu Antônio Azevedo, compartilhou um pouco do que ele visualiza ali no interior do Amazonas, o quanto o Amazônida sofre por conta de muitas barreiras que a gente tem. Então, compartilhe um pouco com a gente desses seus mais de 30 anos de experiência, o que pode ser mais flexível, qual que é um direcionamento que a gestão da nossa região pode seguir para a gente ter mais sucesso e ter uma região ainda mais desenvolvida. Bem, eu acho, primeiro, Eric, que a região ela apresenta desafios e oportunidades. Mas a Amazônia, essencialmente, é uma terra de oportunidades. Ninguém veio para cá rico. Mas aqui há grandes fortunas. Então, todas as pessoas que vieram para cá, para a Amazônia, desde a época da borracha, elas vieram para cá pobres. E aqui se tornaram ricas. Então, a Amazônia é uma terra de oportunidades, acima de tudo, né? Quantas fortunas não se construíram aqui, mesmo antes da Zona Franca, na época da borracha, notório, né? Mas mesmo depois que acabou o ciclo da borracha e a Amazônia entrou num momento assim de dificuldades econômicas, mesmo nessas muitas décadas, a partir da década de 20 até a década de 60, quando é implantada a Zona Franca, né? Especialmente aqui no Amazonas, não houve uma paralisia econômica. Muitas famílias prosperaram, muitas empresas foram criadas e grandes fortunas. Posso citar alguns nomes desse período antes da Zona Franca. Isaac Sabá, que era
a mídia nacional chamava ele de o rei da Amazônia, que nos anos 50 criou aqui em Manaus uma refinaria. Imagina que era isso, uma refinaria que é a única refinaria que até hoje existe no Brasil, no interior do território brasileiro, porque todas as refinarias estão na costa. Ele conseguiu fazer isso. E outros, família Benzecri, família Benchimol, muitos outros, que construíram a sua prosperidade, não é? Numa época em que não tinha Zona Franca. Então, a partir das potencialidades da região. Outro exemplo, não sei se você conhece, é o saudoso Schwartz, a Willy Schwartz, que ele criou aqui nos anos 40, 50 a indústria dos peixes ornamentais, né? Ele veio para cá, ele era austríaco, veio para cá nos anos 30, chegou aqui na Amazônia e viu que tinha, puxa, isso aqui isso transformou. Você sabe que a indústria de peixes ornamentais, até os anos 60, era responsável por uma parcela importante da nossa pauta exportadora aqui do estado do Amazonas. Hoje não mais. Não foram pessoas que vieram para a Amazônia, viram o potencial da região, aproveitaram esse potencial e transformaram esse potencial em riqueza concreta, em prosperidade. Não só para ele, para suas famílias, mas para a sociedade como um todo, né? E quando veio a Zona Franca reativou tudo. Então as oportunidades se potencializaram. Quantas fortunas não foram construídas? E eu repito, todo mundo que chegou aqui veio pobre. Chegou pobre e ficaram ricos. Graças à Amazônia. Então a Amazônia tem muita oportunidade. E sobretudo para aqueles empresários que viram uma necessidade aqui na região e transformaram essa necessidade em negócio, eles prosperaram muito mesmo. Exemplo, Irani Bertolini. Irani Bertolini era caminhoneiro, né? Chegou aqui nos anos 70 e ele trouxe uma solução logística. Nosso próximo episódio. E ele hoje a empresa, o Grupo Bertolini, emprega em todo o Brasil mais de 5 mil funcionários. Imagina, são várias empresas, 5 mil funcionários. E começou com um homem, Mais um exemplo que vemos que o poder privado solucionando questões logísticas. Lógico, exatamente. Ele ofereceu uma solução para as empresas daqui, né? A logística que não tinha. E com isso ele ficou rico, cresceu. Ele foi crescendo com Manaus. É uma história exatamente de simbiose empresarial entre a região e ele. Outro exemplo mais recente, Yoram Yaeli, é um israelense que veio para cá, já está aqui há uns 20 anos, e ele viu uma necessidade. Há 20 anos ele chegou aqui, puxa, e não tem internet. Ele começou a oferecer internet, primeiro para as empresas do Distrito Industrial, internet por satélite. E até hoje ele está nesse negócio. A empresa dele tem 1.400 funcionários. Inclusive tem o seu Antônio Azevedo da TV lá como cliente. Antônio Azevedo o Antônio Azevedo teve uma expansão. Depois que o pai dele faleceu, o saudoso comendador José Azevedo, ele resolveu expandir para o interior. Hoje o Antônio Azevedo tem 88 lojas em quase todos os municípios, né? E quando ele vai para o município, olha, hoje você não consegue operar um negócio sem internet. Então, quando ele vai para o município, ele chega no município e não tem internet. Então, ele tem que levar a internet. Então, ele é cliente realmente do Yoram, da Ozônio, né? E ele leva a internet para a loja dele e acaba oferecendo essa internet também para a população do município. Mais uma vez, uma solução privada. Uma solução privada, exatamente. E é onde a gente segue essa linha, né, Belisário? Principalmente foi uma conexão que nosso grupo familiar teve com o Belisário. O Belisário foi professor do meu patrão, não, foi da minha mãe troa, né, da minha tia-mãe. E demais, o Adoniran foi professor também? Não, eu só fui professor, enfim, mas foi professor da minha mãe. A Prisciliana foi minha... Eu tenho hoje tem muitos associados na Pan-Amazônia que foram meus alunos. Legal. Tem vários, e muitos. Mas enfim, eu acho que essa não tem uma contribuição muito grande, não. Mas acabou que formou um networking, foi o primeiro elo de ligação, acho que com a gente, né? Visitou nossa empresa, sim, né? A gente lógico. Formar quando a gente se conheceu ali,
logo que eu conheci o projeto da Panamazônia, eu realmente me conectei muito com o Belisário. Eu tenho uma mentalidade mais jovem, uma mentalidade um pouco mais explosiva, assim, um pouco diferente do que da maioria dos associados. A gente... Arrojado? Gostei do arrojado. Arrojado. Nós temos um projeto que pode sair do papel em breve, que é o de Novas Lideranças. É que eu converso muito com o Belisário sobre como a gente pegar o conhecimento. O que está acontecendo hoje, Belisário? Agora entrando num assunto um pouco mais de gerações. Eu acho que até na culinária, as novas gerações elas estão deixando cada vez mais de valorizar gerações passadas. Eu apoio muito o equilíbrio, eu converso isso muito contigo, né? Que o meu dia a dia é equilibrar as gerações passadas com o que a gente tem de novas gerações e de inovação. Porque tem algumas questões que o ser humano é ser humano desde sempre. Tem algumas questões que elas são naturais do ser humano e que elas nunca vão mudar. Nunca vão mudar. Agora, outras a gente precisa se adaptar, como, por exemplo, esse podcast que estamos fazendo aqui. Olha quantas pessoas podem assistir no mundo inteiro através de um link que a gente pode mandar no WhatsApp, do YouTube, e essas pessoas vão poder ter esse conhecimento. Mas me preocupa essa falta de valorização das histórias desses titãs, né? Eu até falei pro Fernando, né? Falei, pô, Fernando, a gente apelidou esse projeto da Panamazônia da entrevista dos titãs, porque são pessoas influentes, e eu, como sou um amante de conhecimento e de pessoas, para mim é incrível eu tendo a oportunidade, de novo eu agradeço você e a Associação Panamazônia, de novo eu tendo a oportunidade de conversar com esses titãs e aprender com eles, e eu ainda fico mais entusiasmado ainda, a gente vai conseguir levar essa informação para os jovens e para outros empreendedores que vão conseguir se fortalecer dessas ideias. Então imagina, olha o que você falou, eu não tinha me tocado nisso. Nós temos a única refinaria do país que é no interior do território. Ela não fica... Sabia disso, Fernando? Eu não sabia. Olha que eu sou daqui, eu acabei de descobrir. O spoiler do próximo episódio que a gente vai fazer, a gente vai conhecer um pouco mais da história de uma fábrica de açaí flutuante. A fábrica fica em cima de uma balsa e ela visita as regiões no interior do estado e ela compra as produções do Amazônia, e ao mesmo tempo que ela está viajando para comprar essa produção, ela está produzindo. Olha que loucura. Então olha que valor a gente pode levar. Isso são 2 exemplos básicos, né? Simples. Mas olha que valor a gente está levando para essa nova geração. Então eu vejo o JungleCast como uma ferramenta incrível de transferência de conhecimento. E fica aqui um apelo. Você que é jovem, assim como eu já não sou tão jovem, já passei dos 30, sei que eu tenho um cara de mais novo, mas valorizar essas histórias, valorizar o que foi feito, valorizar... Às vezes a gente olha, não, esses empreendedores antigos, eles não são tão ousados, eles não são tão... Cara, a gente tem fábrica da Coca-Cola aqui na cidade. Dentro de Manaus, a gente tem uma fábrica da Coca-Cola. Dentre outras soluções, como a gente falou agora. Então, é um prazer te ter aqui. E o que você visualiza agora, Belisário? Falei um pouquinho, né, sobre o projeto que a gente tem dos Novas Lideranças, que são empreendedores participantes das empresas, ou filhos, ou próximos das empresas já associadas, e novos também. E o que você vê, além desse projeto, claro, para o futuro da Panamazônia, o futuro da nossa região? O que você visualiza e o que você propõe que poderia ser uma solução, principalmente do comportamento de quem está ouvindo a gente? Bem, Eric, muita coisa aí, mas vou tentar organizar o pensamento. Então, primeiro, a questão geracional. Sim, os empresários do passado, eles eram mais ousados do que os de hoje. E havia mais clareza. Nós vivemos num mundo confuso.
eu já vou falar dessa confusão. Nós vivemos num mundo mais confuso. Antigamente o mundo era mais simples, então havia mais clareza. E os empresários não só aqui na Amazônia, em todo mundo, mas aqui na Amazônia tivemos empresários... Mais liberdade também? Essa clareza, ela tá em... Havia mais liberdade porque havia menos intervenção do Estado, né? Como havia menos intervenção, havia mais espaço para agir livremente. E isso favoreceu. Então, mas a questão geracional. Então, primeiro, você disse que precisa de equilíbrio. Eu concordo exatamente que é isso. Para famílias empresariais, quando há sucessão dos pais, avós, para os filhos e tudo, para os netos, é preciso esse equilíbrio. É natural que haja sempre um pouco de conflito em razão de diferença de mentalidade, que é uma questão geracional e é natural isso. Eu fiz administração na UFAM nos anos 80. Naquela época nós não tínhamos outra universidade, não havia ainda universidades públicas, que é privadas. A primeira universidade privada no Amazonas foi fundada em 86, que foi a faculdade do professor Orígenes, eu não lembro como era o nome, CIESA, CIEC, alguma coisa assim. Foi a primeira, depois a Newton Lins em 88. Então na minha época não tinha, só tinha a UFAM, você entrava na Federal, não entrava. Então era muito restrito o número de pessoas que... Então, meus colegas de curso de administração eram basicamente os filhos dos grandes empresários daqui. Todos foram meus colegas, né? E eu via muito isso. Os filhos sempre falavam, não, meu pai está ultrapassado, meu pai está ultrapassado. Então, aí hoje eu acompanho e vejo o resultado daquela época. De 80 para cá já passaram 40 anos, né? E eu vejo o resultado. Então, alguns desses não se deram bem. Acabaram, na verdade, criando conflito nas empresas. Algumas dessas empresas até nem existem mais, eram grandes empresas. Outros tiveram sucesso. Mas me parece que o pessoal que teve mais sucesso é o pessoal que conseguiu equilibrar e não criar conflito geracional dentro da organização. Então, criar o conflito geracional dentro de uma organização, pode ter um bom resultado, mas também pode dar muito errado. Então, esse equilíbrio é muito importante. Isso eu te falo porque eu vi, são exemplos de vida que eu tenho acompanhado há décadas, eu vejo. Mas era muito normal, os jovens com 20 e poucos anos, é muito normal você ver isso. Então, meu pai não faz certo, eu vou mudar a empresa, eu vou fazer, e às vezes não dá certo isso. Por várias questões. Então, esse equilíbrio é importante. Respeito. É essencial dizer uma coisa. Não sei se é essencial, talvez seja óbvio, mas os valores, eles são imutáveis. Os procedimentos de administração, de como gerir, isso sim, você pode ir modernizando, mas os valores, eles são eternos, não muda, o valor não muda, é sempre a mesma coisa. Então eu acho que é importante esse equilíbrio, aproveitar o que é bom da herança empresarial que a família tem e mesclar isso com a modernidade, o que é necessário para modernizar o negócio. Acho que é essencial, é por aí mesmo. Em relação ao futuro da Amazônia, aí sim a questão da confusão. Hoje, olha, a agenda global, ela é muito complexa. Hoje isso não foi uma coisa que me parece que tenha sido aleatória. Houve um projeto ideológico global de criar essa confusão. Me parece que isso aconteceu nos anos 80. Até os anos 80, havia mais nitidez do que é preciso para o desenvolvimento econômico. E a partir daí passou a ter uma certa confusão. A questão ambiental, ela entra na agenda global no início dos anos 70, com a famosa Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, E a partir daí isso começa a entrar no debate internacional, nos sistemas internacionais, nos sistemas legais, sistemas legais globais, eles acabam sendo transferidos paulatinamente para os sistemas legais domésticos dos países. Então essa questão ambiental foi entrando nas leis, mas sobretudo na mente das pessoas. Só que não sei se de uma forma adequada. E me parece que o mundo era muito bipolarizado em termos ideológicos até a década de 80, porque tinha Guerra Fria. Então você tinha nitidamente a direita, nitidamente a esquerda, você tinha o capitalismo e você tinha o socialismo real, o comunismo. No final da Guerra Fria,
E essa questão ficou confusa. E a esquerda perdeu, de certa forma, uma pauta. Essa agenda econômica da esquerda desapareceu, porque ficou claro que uma solução econômica para as sociedades não viria através do socialismo. Então as esquerdas foram buscar outras pautas. Uma das pautas foi a questão ambiental. Outras também, a questão de gênero. Mas o nosso assunto aqui é a questão ambiental. E fez disso um cavalo de batalha, né? E eu acho que hoje a mentalidade está muito confusa, e sobretudo dos jovens, porque os jovens estiveram muito expostos a essa mentalidade, essa ideologia lá está dentro dos livros na escola. Então, quem foi os jovens de hoje, eles passaram por esse processo muito grande. Então, parece que há uma confusão. Então, a confusão toda é essa, é que a conservação ambiental, ela não é conciliável com o desenvolvimento econômico. E isso é um erro, porque a conservação ambiental, ela depende do desenvolvimento econômico, porque a pobreza é a principal ameaça que tem para o meio ambiente. Então, você só consegue conservar se você desenvolve a sociedade, né? Se a sociedade se prospera economicamente e socialmente. Se isso não acontece, o meio ambiente vai estar sempre à mercê da pobreza. Então, não há conflito. Na verdade, a situação do desenvolvimento econômico é um pré-requisito para a conservação ambiental. E isso não é claro, é difícil, é algo tão óbvio, mas é difícil às vezes convencer as pessoas. E no caso da Amazônia é muito grave, porque hoje as pessoas começam o debate, qualquer debate sobre desenvolvimento econômico na Amazônia, a partir da premissa: a floresta precisa ser conservada. Ora, no Amazonas, dizem, eu não sei se esses dados são verdadeiros, porque desde os anos 80 eu ouço esses mesmos dados. 95% da floresta está conservada. No Amazonas, no estado do Amazonas, que tem 1.500.000 quilômetros quadrados, um estado gigantesco. Mas essa é a questão, o que nós fizemos para a conservação, né? Aí hoje tem esse grande debate. A Zona Franca está ameaçada. E é natural que esteja, porque nós queremos uma agenda liberal e um sistema, um modelo que é incentivado, ele é contra a ideia do mercado livre, de uma economia liberal. Eu defendo ferrenhamente o modelo Zona Franca, mas eu não posso negar que há uma contradição entre o modelo Zona Franca e o modelo de uma economia liberal, a implementação de uma agenda liberal no Brasil que a gente quer. Nós queremos menos impostos. O governo federal, ao reduzir impostos e desonerar a produção industrial, está certíssimo. Obviamente que isso vai afetar aqui o modelo Zona Franca. Então é uma contradição, a gente tem que encontrar uma solução para essa contradição. Mas, voltando para a questão do meio ambiente. Então, quem defende um discurso muito comum aqui, tá, em todas as entidades empresariais, nos órgãos públicos, os governantes, assim, a gente tem que preservar, a gente tem que manter a Zona Franca porque ela conservou a floresta, preservou 95%. Mas veja bem, o que foi que você ou qualquer empresário ou governo fez? Nós fomos lá e plantamos mais árvores, nós fomos lá e cercamos a floresta e não, olha, aqui está protegido, ninguém... Não houve nada disso. Não houve uma ação. Então nós não podemos nos orgulhar de dizer 95% da floresta é conservada, porque nós devemos nos orgulhar do que nós fazemos. E não houve uma ação, não houve uma proatividade. Foi um efeito colateral da verdade, da inércia econômica que nós criamos aqui na região. Então, a floresta do estado do Amazonas, esses 95% aí, eles estão preservados porque, na verdade, nós temos uma inércia econômica e nós não podemos nos orgulhar da inércia econômica. No caso específico da Zona Franca, sim, ela contribuiu porque ela concentrou toda a atividade econômica em Manaus, inclusive a população, tirou a pressão do rural, tirou a pressão econômica do estado e, obviamente, o resultado é esse. Não tem a floresta não precisou, o homem do Amazonas não precisou da floresta para ter enfim, para manter a sua vida. Só que a gente volta para o equilíbrio. Hoje está completamente desequilibrado. A gente conversou com
São Antônio Azevedo, a gente entender um pouco mais da logística. E hoje, para o homem do interior, a Amazônia do interior, conseguir escoar a produção dele é absurdamente complicado. Sem dúvida. Né? Tem um desafio enorme para que isso aconteça. O homem do interior, como o Antônio Azevedo ele disse isso, né? O amazônida é um cidadão brasileiro de terceira categoria. Eu acho que é por aí. Então veja bem, outro dia eu estava assistindo uma palestra do Dr. Jaime Benchimol, né? E ele dizia, olha, perceba uma coisa, que a tecnologia de container existe há 60 anos. E até hoje, no Amazonas, a gente não consegue levar um container e chega em Manaus. Mas de Manaus para o interior nós não conseguimos levar. Porque não tem logística em nenhum porto de interior para receber um container. Como é que você vai desenvolver uma região se você não consegue ter logística para movimentar container? Estradas existem há quanto tempo? Até hoje não tem uma estrada que liga a nossa região. Exatamente. Não tem estrada, não tem energia elétrica. Então o homem do interior vive numa situação precaríssima, inaceitável isso, inaceitável. Então, o que a gente tem que fazer é... Você sabe que uma das empresas associadas da Panamazônia é a Potássio do Brasil. Tem esse projeto gigantesco aqui perto de Manaus, no município de... Fica na divisa do município de Altazes com Nova Olinda do Norte, né, que é na desembocadura do Rio Madeira. E o projeto Potássio poderia ajudar o Brasil a se tornar autossuficiente, né? Seria essencial para o desenvolvimento, por exemplo, do agronegócio. Nós dependemos de importação de potássio da Rússia, do Canadá e de outros lugares. E há 10 anos, acho que há mais de 10 anos, tem esse projeto e o projeto não consegue sair do papel. Geraria quantos empregos mesmo esse projeto, tu lembra? Eu não sei exatamente, são milhares de empregos. São milhares de empregos. Então, o projeto... Mas não é mais, lógico, os empregos, mas é uma importância estratégica que isso tem para o Brasil, que é um país no qual o agronegócio tem essa função tão importante para as nossas importações, né, para a riqueza do país. Nós poderíamos, o Estado do Amazonas poderia estar contribuindo enormemente para o Brasil e a gente, há mais de 10 anos, não consegue tirar o projeto do papel. E isso é tão louco, Belisário, que até um dia desse, ninguém tinha conhecimento disso. Como o Brasil... nível nacional foi ter conhecimento nisso, explodiu na mídia. Por causa da guerra na Ucrânia. Exatamente. Nós, obviamente, acompanhamos há muito tempo, mas na mídia realmente nacional, ele se tornou mais conhecido por causa da guerra na Ucrânia. E assim como esse projeto Potássio, eu poderia citar inúmeros outros projetos que nunca saíram do papel por causa da pressão ambiental equivocada. De fato, vamos deixar claro aqui, você tem um conhecimento mais profundo desses projetos. Eles destruiriam a nossa região? Não, de forma alguma. Veja bem. De forma alguma. Para deixar claro para quem tá... Você vê o exemplo da mineração no Pará, né? No Pará você tem mineração, sobretudo no sul do Pará, lá em Carajás. Tem no norte do Pará também, ali na região do Rio Trombetas, acho que é estânio, né? No Pará, no sul do Pará é ferro. E lá no Trombetas é estânio. 2 exemplos de cidades, tanto no sul do Pará quanto lá no norte do Pará, são 2 exemplos de mineração que não afetam em nada o meio ambiente. A floresta no entorno está totalmente conservada. Projetos de conservação, inclusive. Nível de vida excelente dessas cidades onde tem a mineração. A mineração contribui para 70% do PIB do estado do Pará. Então aqui seria a mesma coisa. No momento imediatamente você vai talvez ter que desmatar um pedacinho de floresta, mas você compensa isso rapidamente, gera emprego, gera riqueza. Só para dar ideia do que é esse pedacinho. Belisário, o tamanho da Amazônia brasileira, tu consegue comparar mais ou menos quantos países da Europa caberiam? Toda a Europa Ocidental cabe dentro, né? A Amazônia, ela ocupa 60% do território brasileiro. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. A Amazônia, sem a Amazônia, o Brasil teria só 3 milhões e 500 mil. Ou seja, seria um país de tamanho médio. O Brasil é um país continental, um país gigantesco por causa da Amazônia. 60% do Brasil é a Amazônia, né? Então,
não o Brasil esquecer da Amazônia, dizer, não, nós vamos tirar a Amazônia da equação econômica. A Amazônia não vai contribuir para o desenvolvimento econômico do Brasil. É um suicídio como nação, né? Então, o que nós temos que fazer é equilibrar essas três questões, ambientais, econômica e social, e desenvolver a região. A Amazônia é um dínamo acorrentado, né? A nossa energia produtiva é gigantesca, ela precisa ser liberada com responsabilidade, mas precisa. Se a Amazônia for desenvolvida economicamente, se nós conseguirmos desenvolver a região economicamente com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental, o Brasil poderia ir para um outro patamar, poderia realmente se tornar uma potência, né? Poderia ir para um outro patamar econômico, se tornar uma potência. Não só o Brasil, mas os outros países que compartilham o território amazônico. A Amazônia, eu falei para você, tem 60% do território nacional, mas a Amazônia continental, que é o conjunto da parte brasileira com a parte equatoriana, colombiana, venezuelana, equatoriana, etc., ela tem quase 9 milhões de quilômetros quadrados. Ela é maior do que o Brasil. A Amazônia tem 9 milhões de quilômetros quadrados. Lato sensu, porque tem várias medições. Então, dependendo, não existe até hoje uma medida internacional para a Amazônia que é considerada correta. Então, existe uma medida, ela varia da medida stricto sensu para lato sensu. Stricto sensu ela teria em torno de 7 milhões, quase 8 milhões de quilômetros quadrados, e o lato sensu, 9 milhões de quilômetros quadrados, que viria desde a margem oceânica do Atlântico até a encosta andina a 600 metros de altitude, indo desde a encosta do Planalto Central brasileiro até as encostas do Planalto da Guiana. E essa é uma região enorme, 9 milhões de quilômetros quadrados. Então, essa região, se fosse em todos, e o que acontece no Brasil se repete nos outros países amazônicos. Nenhum país amazônico explora as riquezas ambientais, as riquezas naturais dos seus territórios amazônicos, sem por essa questão ambiental. Isso precisa ser revertido para a riqueza desses países. São países pobres que poderiam ser muito ricos se utilizassem o potencial amazônico. Então, a gente precisa mudar o mindset, a gente precisa mudar a cabeça das pessoas e mostrar para o mundo que é possível desenvolver a economia da região e, ao mesmo tempo, conservar o meio ambiente, né? Nós temos alguns estados aqui que algo deu certo. Não sei se a gente pode usar a Rondônia como exemplo, não sei se pode, mas eu vejo que é um estado que teve um certo sucesso, né, em relação a... E temos o Pará, como você falou, com a mineração. A gente tem, na verdade, todo o Brasil, né? Algo que as pessoas não sabem é que todo o território de todo o Brasil você pode explorar 80% e preserva 20%. O único local que é inverso, você só pode explorar 20% para preservar 80%, é na nossa região. Isso é o Código Florestal, né? Então, o Código Florestal permite que as propriedades produtivas rurais em todo o Brasil, você explora 80% para atividade produtiva e 20% você mantém como reserva ambiental, florestal. Na Amazônia é o inverso. A propriedade rural ela pode explorar o 20% produtivo, pode ser 20% para produção e 80% tem que manter como reserva florestal. Muito difícil isso, já é um ônus que a gente tem que é terrível. Mas eu acho que, veja bem, nós temos estados, o Pará explora suas potencialidades naturais do que a Amazônia, sem dúvida, Rondônia, mas eu acho que faltou um equilíbrio nesses estados. Então a gente precisa encontrar, o Amazonas poderia ser pioneiro nisso, né? Encontrar um equilíbrio. Agora, eu também acho que a gente não precisa avançar, se a gente tem 95% da floresta, não precisa avançar muito na floresta, mas com o que tem, a gente precisa tornar isso produtivo. Agora, o que não pode é impedir projetos como esse do potássio. Não pode impedir. Você tem que ter bom senso. O Amazonas tem reservas minerais gigantescas. Não é só potássio, tem gás, tem petróleo, tem ouro, diamante, minerais nobres. Então, isso precisa ser explorado e precisa de racionalidade. Então, eu acho que é plenamente possível desenvolver as atividades econômicas aqui na região, conservar, né,
mas de forma lógica. O que hoje predomina é a irracionalidade. Essa irracionalidade, ela tem que ceder. Nós temos que ter um pensamento lógico, né, uma visão racional, prática, pragmática, e desenvolver a região. E por que o mundo todo pressiona para a Amazônia não se desenvolver, para ter esse bloqueio, esse congelamento, transformar a Amazônia num jardim? As pessoas precisam refletir sobre isso, né? Tem muito interesse por trás. Talvez os interesses ambientais, muitas vezes, podem ser apenas uma desculpa. Então, as pessoas que vivem aqui têm que refletir sobre isso, têm que exigir, as pessoas precisam. Ninguém quer. Será que as pessoas que vivem na Amazônia não querem que seus filhos tenham um futuro melhor? Se não desenvolver economicamente a região, vai continuar essa maldição, que é de geração para geração se mantendo na pobreza. Eu gosto de apoiar muito o Belisário, principalmente isso que você falou. Fica compartilhar muito isso em todos os episódios do JungleCast, vocês vão ver eu falando disso, que é do pensamento lógico e da opinião própria. Não sei nem se isso é sinônimo, mas assim, você pega você pega uma informação de um lado, pega a informação de outro lado, você para pegar o pensamento lógico. Fala, pera lá, deixa eu pesquisar aqui. Deixa eu ver se está fazendo sentido essa notícia. Deixa eu ver se está fazendo sentido o que esse lado aqui está falando, né? Pô, deixa eu pesquisar aqui se realmente tem 95%. Quantos por cento a gente precisaria utilizar? Se der errado o plano, em quantos anos volta essa vegetação? A gente pode compensar isso em algum outro lugar, sabe? Antes de julgar, antes de já aceitar alguma imposição, e principalmente, Belisário, eu acho que tem algo cultural aqui na nossa região que tudo que é de fora é melhor do que aqui. E não é. Eu cresci na escola aprendendo, não aprendendo, mas identificando de forma cultural, absorvendo de forma cultural, que nós nascemos numa região ruim, que a gente nasceu numa região isolada, de que a gente nasceu numa região sem parques, uma região que para você viajar para qualquer lugar é longe, uma região que não tem futebol desenvolvido, uma região que não tem, sabe? Quando eu fui crescendo, tendo esse pensamento lógico, cara, de Manaus é uma delícia. Vai provar a água do Nordeste para você ver. A gente não tem desastre natural aqui na nossa região. Nosso peixe é uma delícia, nossa comida é uma delícia, tudo é diferente. Tomar banho na água do rio, eu acho, nós temos um mar de água doce aqui, maior rio do planeta, né? Maior rio do planeta. É uma delícia. Eu acho muito mais gostoso do que tomar banho de mar. Então, quando a gente... O Yoram compartilhou com a gente. Ele morou em Israel, morou em Nova York, morou em Tóquio, tem mais um local, acho que foi Cidade do México, não lembro que ele morou. E quando ele pisou em Manaus, ele lembra, é impressionante como ele lembra até hoje, o dia que ele sentou, tomou uma cervejinha com um amigo, sentiu ali o clima, a comida e falou, eu preciso vir morar aqui. Eu não tive uma conexão tão grande com o meu corpo, com a natureza. Em nenhum lugar que eu morei, aqui eu senti algo diferente. Preciso empreender aqui, eu quero ficar aqui. E constituir uma família aqui e está aqui até hoje. Então, tenha esse pensamento lógico, pesquise, entenda, principalmente você que é da nossa região. A nossa região é incrível, ela é fantástica. A gente precisa acreditar na nossa região, defender a nossa região, defender a evolução do Amazônia e do interior, defender outras matrizes econômicas que não sejam apenas fabricar motores. A nossa região é tão linda, por que a gente tem que fabricar só motor, só coisas artificiais? Por que a gente também não pode ter uma indústria de medicina, ter uma indústria de cosmético que possa levar esse tipo de sensação? Eu vejo, Belisário, empresas fora do nosso país que se beneficiam de produtos da nossa região, se beneficiam dos resultados dos nossos produtos
E isso não fica aqui. Isso poderia estar sendo desenvolvido aqui. A gente poderia ter perfumaria aqui, a gente poderia ter cosmético aqui, a gente poderia ter medicina natural aqui. E acaba que levam isso, produzem em outro lugar, usam esse benefício, usam o nosso branding de Amazônia e acaba que a maioria dessa riqueza fica lá fora. Fernando, tu pegou o microfone e tu quer participar? É isso? Eu queria fazer um comentário, brincando aqui, né? Muita gente falava que quando o Flamengo se arrumasse, né, que tem a maior torcida do mundo, ninguém chegava aos pés. E isso, vendo vocês falando de economia, de Brasil e de Amazônia, eu acho que se o Brasil se arrumar, der as prioridades e olhar para onde tem que olhar, ninguém chega perto, porque a gente tem as maiores riquezas estão aqui, o material humano é muito sensacional, né? Eu fui do exército, então eu sei do que eu tô falando. Então o Brasil tem esse potencial aí de Flamengo, já puxando uma palhinha pro nosso time, né, não? Aí, Belisário, eu não sei se, assim, eu gosto de ter pensamento lógico, como eu acabei de falar. E eu não sei se isso puxa para uma teoria da conspiração, Fernando, mas eu acredito que se eu tive a ideia de construir uma teoria, outra pessoa também pode ter essa plena capacidade. Ou até de aplicar essa teoria, não apenas de pensar. Mas será que essas barreiras na nossa região não são justamente para não desequilibrar a economia? Porque tu imagina, se a gente começa... Olha a cadeia... O senhor tem uma visão macroeconômica bem mais clara do que a minha, por isso que eu gosto de conversar com o senhor, para eu estar me alimentando e conhecendo mais sobre isso. Mas se a gente para de comprar o potássio da Rússia e começa a produzir aqui, isso vai dar um desequilíbrio de quanto? Aí daqui a pouco a gente para de comprar outro item de fora e começa a produzir aqui dentro. Desequilibra mais um pouco. Será que isso também, essas barreiras... também não são barreiras e que podem ser por conta disso? Sim. Por questões de não deixar desequilibrar, né? Fica também mais uma reflexão pra gente. Então fica esse apelo meu para você, para defender a nossa região. Nossa região é riquíssima, vamos acreditar na nossa região, no nosso país. Eu aprendi, Belisário, o que significa cada cor da nossa bandeira, cada símbolo. E aquele verde, ele é sagrado. Aquele verde, realmente, a melhor forma de manter aquele verde pintado em toda a bandeira é transformando ele em algo rico, dando oportunidade para as pessoas conseguirem ter seus recursos, ter suas recompensas através desse verde. Eu tenho certeza que ela vai cuidar desse verde muito bem. Então, Belisário, eu quero a tua última mensagem para quem está ouvindo a gente. Quem está ouvindo a gente, o que essas pessoas precisam fazer? Como elas precisam pensar para contribuir com o desenvolvimento da nossa região? Sim, muito obrigado, Eric. Bem, você falou tanta coisa, mas eu vou tentar também de novo organizar aqui meu pensamento para tentar responder. Então, primeiro, essa questão de como você se percebe, né? Então, é preciso ter altivez. Se não tem altivez, você não consegue defender seus pontos de vista. Então, precisa ter altivez. E aqui você consegue, no caso da Amazônia, uma forma de a gente conseguir essa altivez é valorizando a nossa cultura, valorizando o que nós temos aqui. Eu já vejo muitas iniciativas nesse sentido. Importante a gente olhar para nós, para nossa região, nós temos, e ver tudo isso de forma como positivo. Ver o que é negativo e ver o que é positivo, né? Não ter um preconceito, um alto preconceito. É preciso ter altivez, orgulho a defender o que você é, o que você quer, o que você acredita. É preciso ter clareza do que nós queremos para a região. A região tem muito potencial. Todos os potenciais desenvolvidos, eles têm que estar dentro de uma lógica de mercado. Não tem escapatória fora da lógica de mercado. Nós citamos alguns exemplos de pessoas que vieram para a Amazônia e ficaram ricas, mas elas prosperaram aqui porque justamente elas encontraram o que o mercado precisava, o que o consumidor precisava, né? E atenderam essa necessidade, e por isso tiveram sucesso. Então, quando você fala de
potencial da produto de perfumaria, de remédios e tudo. Eu acredito sim que nisso. Mas isso não pode ser incentivado artificialmente. Isso o mercado tem que encontrar essa necessidade. Em relação ao bloqueio econômico da Amazônia por interesses externos, sem dúvida. Aí não é que a gente sempre tem tem muita teoria da conspiração, né? Mas tem algo que é um fundo de verdade. O fundo de verdade é isso. É que ninguém quer competição. E as grandes corporações internacionais, sem dúvida, elas têm medo da competição que o Brasil pode, não só a Amazônia, mas que o Brasil como um todo pode representar. E a Amazônia, por causa do seu potencial para agronegócio, para mineração, pode representar de fato um obstáculo para negócios já consolidados mundialmente. Isso pode ser. Então eu acho, repito, que essa pressão toda que a gente sente aqui, ela não é genuína, não é só o interesse genuíno pelo meio ambiente. É realmente interesses outros que não são espúrios, né? Que não são claros, estão escondidos e que a gente não consegue saber, mas certamente há. Então, mas isso não importa. O que importa é que nós aqui da região devemos ter clareza, devemos ter consciência do potencial da região, ter consciência de que nós estamos em uma terra que é uma terra que oferece muitas oportunidades e que a gente pode transformar essas oportunidades em prosperidade para nós mesmos, para nossas famílias, para os nossos descendentes, para a sociedade em geral. E hoje, nós, por questões ideológicas, sobretudo de fundo ambiental, nós acabamos anulando essas possibilidades de prosperidade. Isso a gente tem que reverter. Então, no passado, nós tivemos muitas histórias de sucesso, quando havia mais liberdade para empreender. Então, nós precisamos, de novo, de mais liberdade. Então, o que mais nós precisamos para a Amazônia, de tudo que a gente mais precisa, é da implementação de uma agenda liberal. Incentivos podem ser importantes, mas podem atrapalhar também. Isso não resolve. O que resolve é a primazia da iniciativa privada. É só por esse caminho, pela iniciativa privada, com liberdade para empreender, sempre com responsabilidade social e com responsabilidade ambiental, mas com liberdade para empreender, que nós vamos ter prosperidade para a nossa região. Sem isso, a gente vai continuar eternamente nesse cenário, com muita miséria, mantendo as nossas populações em pobreza, condenando a juventude. Hoje, nós, nos rios da Amazônia, a gente vê essas crianças que elas estão com o futuro comprometido. E a gente só vai poder reverter essa situação com o desenvolvimento econômico. É isso que eu peço a todos os jovens, sobretudo aos jovens, tenham clareza. A Amazônia é uma potência, e a gente precisa transformar essa potência em algo concreto, positivo para as nossas vidas, para a vida das nossas famílias, para as vidas das pessoas que nos cercam, para a sociedade em geral. É isso. Muito obrigado. Gente, minha sugestão para você, estuda sobre a nossa região, procura saber como é a realidade da vida do Amazônida, procura empreender com o que a gente tem aqui. Se você quer contribuir com a nossa região, busca soluções para a nossa região, busca empreender com algo daqui que outros estados do Brasil ou que outros países precisam. Como o Belisário falou, é iniciativa privada, é você que está ouvindo a gente que vai dar o primeiro passo para que a nossa região evolua e que tenha mais qualidade de vida para os nossos filhos, para os nossos netos e que aumente ainda mais realmente a significância para o restante do mundo. Então, mais um DiagoCast, valeu e obrigado Belisário, obrigado Fernando, forte abraço, até o próximo episódio, galera. Fui!